Eu nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava com meu irmão quando ele chamou a gente para ser pescadores de homens. Aquilo me motivou a largar tudo e seguir ele no mesmo instante. A gente caminhava junto e éramos amigos. Nos tornamos melhores amigos. Mas o que eu fiz? Quando eu fui confrontado, eu neguei Jesus. Mesmo depois de eu ter dito que estava disposto a morrer com Ele, eu neguei. Mesmo depois dele ter me avisado sobre isso, eu neguei. Por 3 vezes, eu neguei Jesus. E agora Ele está morto. Eu não consigo mais continuar o que a gente começou. O jeito é voltar para onde eu nunca devia ter saído. O jeito é voltar a pescar peixes. Vou pescar. Parece que acordei de um longo sonho. Parece até que eu parei no tempo. Parece até que nada aconteceu. Vou pescar. Quem sabe ele apareça novamente. Quem sabe volte a me chamar de amigo. Quem sabe chegue andando sobre as águas. Quem sabe. Um homem junto à fogueira convida pra ceia, pra uma conversa sincera. Brasas queimando na areia e dentro de mim a lembrança de tê-lo negado por nada. É a hora da verdade aqui em volta da fogueira. Melhor lançar tudo que é palha no fogo. Olhe bem dentro dos olhos do homem que reparte o pão e me diga se alguém é capaz de enganá-lo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti. Tu sabes todas as coisas, tu sabes do meu amor por ti, por Vou pescar. Vou pescar é uma frase que parece inofensiva, parece sem nenhum fundamento, parece nenhuma consequência quando nós lemos o texto bíblico. Mas a palavra vou pescar é de um discípulo profundamente frustrado. Eu quero usar a palavra discípulo frustrado, porque eu não quero usar o termo pescador ou Pedro frustrado, porque não é uma palavra que fala somente a respeito deste homem, mas é uma palavra que fala principalmente ao seu e ao meu respeito. Conta a história não somente de um pescador
há 2000 anos atrás, que se frustrou em um momento e resolveu pegar a rede, o barco novamente, mas fala da nossa tendência de sempre retroceder, de sempre voltar atrás daquilo que um dia deveríamos ter abandonado. Por isso que o tema de hoje é discípulos desiludidos. Discípulos que em algum momento a sua expectativa caiu, houve uma queda, e isso quebrou e alguns cacos precisaram ser ajuntados. Pedro é um ótimo personagem para falar ao nosso coração hoje, porque a história de Pedro também é a sua história e a minha história. Para isso eu quero convidar você a olhar nesse texto, a palavra que está em João, capítulo de número 21, o versículo 1, e nós vamos ler juntos a palavra do Senhor que diz assim: depois disso, depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram eles. Foram então e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vou pescar é uma sentença. Vou pescar é uma palavra que sacramenta um destino. E isto é grave. Não se trata de uma atitude de hobby, onde alguém estaria se divertindo com os amigos numa pescaria de final da tarde. Não se trata de uma atividade comercial no sentido de subsistência. Também não é uma caça predatória no sentido de sobrevivência. Muito menos é um relaxamento com a proposta de tá nervoso, vai pescar. Na verdade, trata-se de uma palavra gravíssima, com um potencial destrutivo que muitos de nós não percebemos numa leitura descuidada da palavra de Deus. Parece só mais um movimento, parece só mais um acontecimento, quando na verdade isso tem um profundo relacionamento com a decepção desse próprio apóstolo. Por que vou pescar é uma frase tão grave e tão preocupante nesse cenário? Porque em Mateus capítulo 4, versículo 18, Jesus está andando pela margem do mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Ou seja, esse lugar onde Pedro era pescador e tinha provavelmente uma companhia de pesca. É provável que Pedro fosse um empreendedor deste ramo. Quando Jesus passa pela margem desse lago, chamado Mar de Tiberíades, Jesus olha para esse pescador que estava com o seu irmão e diz: venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E diz a Bíblia que eles imediatamente, não foi depois, não foi numa outra oportunidade, imediatamente nesse convite, eles largam as redes e começam a seguir Jesus. Portanto, o que Pedro está fazendo quando diz vou pescar, é voltando para o lugar que ele saiu. É voltando para o mar que ele havia deixado, voltando para o mesmo barco que ele havia renunciado, pegando nas mesmas redes que ele havia abandonado. Pedro está fazendo um processo de retrocesso, de retorno, de voltar a um lugar de onde Jesus o havia chamado para viver o intenso e o maravilhoso propósito de Deus. A decisão de Pedro é: para mim acabou, para mim chega. Eu vou voltar para o lugar que eu não deveria ter saído, que é a única coisa que eu sei fazer bem feito na minha vida, que era pescar. Tudo estava indo muito bem, eu estava conseguindo sobreviver à vida, e de repente, este homem que me chama há 3 anos e meio atrás, agora está morto, e agora nessa situação de completo desespero, eu não sei o que fazer, eu só sei pescar. Perceba o nível de mensagem melancólica desse pequeno versículo, queridos. Perceba o nível de sofrimento, de desorientação. Os discípulos estão abandonados, eles estão à beira da praia. O que a gente faz à beira da praia? É um lugar de reflexão, é um lugar de ficar paralisado. Eu fico imaginando os discípulos à beira da praia sentados, porque eu já tive a oportunidade de estar no mar de Tiberíades, e é um lugar muito pedregoso, e eu fico imaginando essa cena melancólica quando você para, e eu fiz o mesmo. Fiquei olhando para aquele mar de água doce, que na verdade não é um mar, é um grande lago, e aquele silêncio absoluto, aquela reflexão que vem sobre você, e eu imagino os discípulos sentados nesse lugar. O texto diz que haviam 8 deles, 7 mais Pedro. O que eu fiz no mar de Tiberíades? Acho que o que eles faziam também,
Quando você fica entediado e na rotina, a primeira coisa que você pega é uma pedrinha do lado e... tum, 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 e pensa mais um pouco. E mais uma pedra. Tum, 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 e pensa mais um pouco. Eu imagino os discípulos sentados nessa condição, tentando refletir os acontecimentos dos últimos dias, onde Jesus foi morto, espancado, humilhado, e agora eles haviam perdido, parece que a esperança de seguir. Principalmente esse homem chamado Pedro. Por que que ele tinha mais razões para pescar e voltar para o barco do que os demais? Porque Pedro, ele estragou tudo. Absolutamente tudo. Se você notar, em Lucas capítulo número 22, versículo número 31, perdão, 26, 31. Lucas capítulo 26, versículo 31. Jesus está com uma conversa com os discípulos, dizendo, vejam, o Filho do Homem será morto, será entregue aos malfeitores. E eles o espancarão e o crucificarão. E vocês fugirão, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro fala, jamais, Senhor. Esses aí podem até fugir, mas eu estou pronto a dar minha vida por ti, Senhor. Conta comigo. E Jesus diz, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro sai dessa conversa um tanto aturdido, porque ele não sabe o que está acontecendo com ele mesmo, e de repente, em Lucas capítulo 26, versículo 69, 30 versículos depois, ele está no pátio do sumo sacerdote, enquanto Jesus está sendo preso para ser açoitado e humilhado. Alguém olha para ele no meio dos outros companheiros de jornada e diz, você é um deles. Ele diz, não, eu não sou. Não, você é um deles. Pela segunda vez, não, eu não sou. Você é um deles. Pela terceira vez, ele diz, não sou um deles, já te disse. E o galo canta. Quando canta, ele sai profundamente triste, porque ele se lembrou das palavras de Jesus. O fato de Pedro voltar a pescar não é igual dos outros discípulos. Eles voltam a pescar porque estão desorientados. Pedro está desiludido, porque ele sabe que ele estragou tudo. Ele colocou a mão onde não deveria. Ele bagunçou as coisas que Deus tinha preparado e o chamado para viver. Pedro sabe o dano que ele havia causado a si mesmo e a história de Deus na sua vida. Pedro está desiludido, porque para ele não há retorno, não há possibilidade de ser um discípulo. Para ele era um fracasso. Havia acabado a sua oportunidade, sua chance. Como ser um discípulo traidor? Porque na Bíblia não tem só um traidor, tem 2, Judas e Pedro. Os 2 traíram a Jesus. Os 2 negaram participar de um grupo que poderia ser o potencial de transformar o mundo, como foi. E Pedro resiste a essa ideia no começo, e ele sabe que parece que a vida dele agora está sentenciada. O discipulado está perdido, os sonhos estão acabados, não há mais o que fazer. É irreparável, é irreversível, é incorrigível. Então Pedro volta a pescar, porque ele sabe que não tem mais chance, e para ele é o fim da linha. Enquanto eu estou falando essas palavras aqui, eu imagino que você já está entendendo onde o Espírito Santo está conectando o seu coração. Porque essa palavra, ou este cenário, esta mensagem, parece mais com você do que você gostaria. Porque em algum momento também você disse, vou pescar. Em algum momento também você estragou tudo. Estragou o casamento, estragou o ministério, estragou o chamado. Em algum momento você chutou o balde. E você sente que não tem chance mais de voltar. E qual é a única coisa que você sabe fazer? É voltar para o lugar de onde você havia saído. É voltar para o barco. E então, você pega os remos à mão. Você senta no barco. E você começa o processo de voltar para o lugar que você havia jurado que nunca mais voltaria. Essa história parece mais com a sua e com a minha do que a gente gostaria. Porque nós estamos pegando os remos que nós juramos que nunca mais estariam em nossas mãos. Estamos pegando as redes que nós renunciamos quando aceitamos andar com Jesus pela fé na sua provisão e seu cuidado. Estamos entrando no mesmo barco que Deus nos tirou, que estava afundando, e estamos querendo voltar lá para afundar novamente. O mesmo mar que nós renunciamos para conseguir pegar peixes
A vontade de Deus, não mais a nossa vontade. Porque Jesus havia dito: venham após mim, e eu vou fazer vocês pescadores de homens, não pescadores de peixe. E você está tentando voltar a pegar peixe de novo? Você está tentando voltar a pegar peixe de novo? Não é justo com o que Deus tem para você. Não é justo de onde Ele te tirou. Não é justo com o chamado que Ele preparou para o seu coração. Não é justo. Não é justo você voltar, não é justo você jogar tudo fora, não é justo você desistir. Ah, pastor, mas eu tenho os meus motivos, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estraguei. Não. Sua história não acaba aí. Você é quem define onde você vai ficar. Se você vai voltar para o barco, ou se você vai continuar esperando por esse encontro maravilhoso que restaura a sua vida e te coloca no lugar onde Deus sempre te chamou para estar, mesmo que você tenha estragado tudo. E faça isso antes que seja tarde. Faça isso logo, minha irmã. Faça isso logo, meu irmão. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Não volte a lamber as feridas. Não volte a beber do próprio vômito. Não volte para o mesmo barco. Não volte para a mesma tristeza. Não volte para o mesmo despropósito. Volte os seus olhos para aquele que te chamou. Porque se você não fizer isso a tempo, há um risco. Outras pessoas podem começar a seguir o teu próprio caminho. Porque esse texto está dizendo que Pedro disse: vou pescar. E sabe o que aconteceu? Numa palavra de frustração, num vômito emocional de Pedro, ele arrastou 7 discípulos para o barco. Ele não foi pescar sozinho. Assim como a nossa desilusão nunca nos deixa solitários, ela sempre contamina, irradia, ela reverbera para outros. Você acha que voltar a pescar, entrar no barco que você deveria renunciar, atinge só você? É só você que sofre os impactos disso? Não, outras pessoas também sofrem com isso. Porque uma vez que a sua desilusão lidera as suas escolhas, você, com as suas escolhas, começa a influenciar os outros. O seu casamento não está naufragando. É um discípulo desiludido que está casado. Sua empresa não está em crise. É uma discípula desiludida que está naufragando. Sua vida não está sem sentido, é um discípulo sem propósito, que está em queda livre. Essa palavra é para você, que está pensando que tem a oportunidade de jogar os remos, entrar no barco, e achar que tudo vai ficar como era antes, e que ninguém mais pagará o preço por isso. Veja bem, outras pessoas vão te seguir. Talvez a sua esposa esteja seguindo a sua desilusão e você não saiba. Talvez o seu marido já esteja seguindo a sua desilusão. Deixa eu melhorar. Talvez os seus filhos estejam seguindo a desilusão de pais que já não seguem a Jesus como antes. E você quer cobrá-lo. Esse menino, essa menina, mas olha para você no barco com o remo e com a rede, que deveria ter abandonado, que deveria ter deixado. Ah, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde. Antes que seja tarde, antes que outras pessoas comecem a acreditar no seu estilo de vida, acabem assumindo a sua crença pessoal de que não é possível, de que é irreparável, irreversível e incorrigível. Antes que isso aconteça, tenha um encontro com Jesus essa noite. Não vá para o barco, não pegue a rede de novo, mas tenha um encontro. E esse encontro começa com uma voz. Uma voz que soa do lado de lá da praia. Eles estavam a 100 metros de distância da margem, lugar o suficiente para ser ouvida qualquer voz. E o texto diz o seguinte, no versículo de número 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. E eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Deus amado, Jesus estava na praia. O homem que eles amavam, que eles seguiram durante 3 anos e meio, que havia sido morto cruelmente, estava na praia, e eles foram incapazes de reconhecer que a desilusão cega. Eles não conseguiam chegar ao ponto de responder rispidamente. Eles não foram nem um pouco gentis. Filhos, tem alguma coisa para comer? Eles dizem, não. Ah, se minha filha fala desse jeito, eu já abro a porta e falo, opa, pera, vamos conversar melhor aqui. Você gosta de se tratar dessa forma? Os discípulos trataram Jesus dessa maneira. Não.
Mas olha como Jesus trata os discípulos frustrados, sem reconhecê-lo. Jesus está aí, queridos. Jesus está à margem da sua vida, às franjas da sua existência. Você tentando recuperar os cacos, tentando construir a sua vida sozinho, tentando fazer a sua forma, do seu jeito, sem Jesus. Tentando mobilizar suas forças para tentar reconstruir, mas sem Ele. E Jesus na beira da sua história dizendo: ei, preste atenção na palavra que Jesus usa. Filhos. É lógico que essa palavra em português não tem o efeito que tem em grego. A palavra grega, onde a Bíblia do Novo Testamento foi escrita originalmente, diz assim: pequenos filhinhos. Ou seja, filhinhos. Ele disse mais ou menos assim: filhinhos, tem alguma coisa aí para comer? Veja esse Jesus, que usa de palavras ternas e mansas, palavras carinhosas, amorosas, com um bando de desertores, traidores, fugitivos, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi entregue à crucificação, todos fugiram. Todos. E todos estavam no barco, fugindo mais uma vez. E Jesus não aponta o dedo, Jesus não os condena, Jesus não os pisa. Jesus simplesmente diz: filhinhos, este é o amor de Deus pela sua vida. Não importa o quão longe você foi, não importa o quão longe você andou no seu mar da Galileia, Ele é capaz de dizer para você: filhinha, filhinho. Há um cuidado de Jesus especial. Ele é terno, Ele é manso, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele é sensível, Ele é afetuoso. Ao ponto de, em Marcos capítulo 16, o versículo de número 8, naquela manhã, quando Jesus ressuscitou, as mulheres ficaram totalmente perplexas com esse evento. Um anjo olha para as mulheres e diz assim: não se preocupem, Ele ressuscitou. E vão e digam aos discípulos e a Pedro, preste atenção nisso, vão, digam aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galileia. Por que será que o anjo mandou uma mensagem endereçada no WhatsApp do Pedro? Ele não mandou no grupo. É uma mensagem particular. Quando você recebe mensagem de grupo, você fica assim: é grupo. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade. Grupo. Chega a mensagem lá e fala: não quero nem ver. Mas quando chega uma mensagem para mim, eu tenho que ver. É para mim. O anjo fala: manda no grupo que Jesus ressuscitou. Mas para Pedro você manda particular. Privado. Chama Pedro no privado. É o cuidado de Jesus com o discípulo desiludido. É o cuidado de Jesus com um homem que sentia fracassado. Um homem que pensava que a sua vida era irretornável, irreparável. Jesus é tão cuidadoso que olha para você aqui essa noite e diz: é você. É você. Filhinha, filhinho, não importa o quão longe você foi, você não perdeu a sua posição em mim, diz Jesus. Você continua sendo filha. Você continua sendo filho. Não importa o que você fez, não importa o que você trocou na sua vida, não importa o quão longe você foi no lamaçal, eu ainda, diz Jesus, chamo você de filhinha, de filhinho. Será que você não consegue sentir esse afeto de um Deus carinhoso, que não é aquele julgador e que fica em cima do trono dizendo: eu sei o que você está fazendo, eu estou aqui com o cajado na mão? Não, é um Deus que diz: filhinha, filhinho, eu preciso tratar com você. E como é que Jesus começa o processo de tratamento? Isso é lindo. Quando eles ouvem essa voz, eles agora dizem: não tem nada para comer. Aí Jesus, não desistindo deles, acontece o seguinte, vamos para o versículo 6. Então Jesus disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Veja só, quando Jesus fala: lança a rede do lado direito, opa, tem alguma coisa aqui. Os discípulos estão no mar da Galileia, no barco, com a rede pescando. Algum tempo atrás houve algo semelhante, você lembra disso? Aconteceu o mesmo fato com os discípulos. Eles estavam cansados a noite toda, pescando e nada haviam pego. Então, aparece um homem misterioso na praia e diz: ei, vocês pescaram?
Não, nós não pegamos nada. Então vamos ao mar novamente. Não, Senhor. Vai ao mar e lança a rede. Sobre as tuas palavras eu lançarei as redes. Então, jogaram a rede, puxaram peixes. E agora o João começa a falar. Barco, rede, mar, peixe, lado direito, homem na praia, barco, rede, mar, peixe, homem na praia. Pedro, é Jesus! O Pedro simplesmente joga o remo e fala, eu preciso ir até esse homem, é a minha chance de reencontrá-lo, é a minha chance de refazer tudo isso. Esse é o desejo de quem quer restaurar a sua vida. E aí o Pedro pega, coloca a sua roupa. E eu não tenho teologia para explicar o porquê Pedro estava pelado no barco. Estudei, vi original grego, mas não tem explicação. Talvez fosse um costume, sei lá, uma superstição do Pedro, que pescar pelado trouxesse mais peixe. Não sei. Mas o fato é que ele coloca a sua roupa e sai nadando. Ele não espera o barco chegar na margem, ele quer resolver, ele quer tratar o seu coração, ele quer ir ao encontro de Jesus, a quem ele havia ferido com a negação. E veja só o que acontece. Quando eles chegam à beira da praia, para encontrar-se com Jesus. Versículo de número 8, vamos lá. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 100 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Se você se lembrar de um texto que eu já citei aqui, em Lucas capítulo 26, versículo 31, Pedro está sentado no pátio da casa do sumo sacerdote, quando Jesus foi preso. E onde ele está sentado, o texto diz que tinha uma fogueira para eles se aquecerem. João capítulo 18, versículo 18 diz que estava frio, e eles estavam ali se aquecendo naquele momento. Pedro é esse homem que está nesse lugar, sentado na fogueira e negando Jesus. Aí Jesus vem, na ressurreição, chama Pedro para uma conversa e coloca o que na frente dele? Uma fogueira. Eu acho isso daqui, como que eu posso dizer? Eu acho isso aqui um preciosismo, um capricho de Deus. Eu imagino Pedro chegando e tendo aquele déjà vu, onde ele olha aquela fogueira e consegue ver. Déjà vu é uma expressão francesa que fala, eu já vi isso antes. E quando ele vê isso daqui, ele fala, não, o Senhor não vai fazer isso comigo. O Senhor não vai me judiar dessa forma. Só existem 2 lugares no Novo Testamento que a palavra fogueira aparece nos evangelhos, onde Pedro traz Jesus e onde Pedro encontra Jesus. Não, Senhor. Jesus diz, é assim que a gente trata Pedro. O lugar da nossa queda deve ser o lugar também onde nos levantamos, Pedro. O lugar do seu fracasso é o lugar onde eu manifesto a minha graça, Pedro. O lugar da sua perda e prejuízo é o lugar da sua restauração, Pedro. Renata, Fernanda, Maria, José, Joaquim, Marcos, Raquel, eu quero dizer para você aqui essa noite, o lugar da sua queda também é o lugar da sua restauração. Não é definitivo, não é completo, não é total, não está sacramentado. Há um Deus que pode reverter situações e Ele chama você para tratar com o seu pecado. Ele chama você para tratar com o seu passado. Ele não chama o seu coração para fuga. Você não será curado enquanto fugir. Você não será curado enquanto entrar no barco e tentar se afastar do seu conflito. Você não será tratado enquanto você dissimular com as dores da sua existência, do seu passado. Ou você permite sentar na fogueira e aquecer o seu coração à presença de Jesus, ou o gélido do oceano vai matar a sua alma. Vai matar a sua alma. Pedro é chamado à fogueira para tratar com o seu passado, porque não tem tratamento sem lidar com a situação. Não tem como você fugir. Quer fugir da cidade? Não é assim que você vai se levantar. Quer fugir do casamento? Não é assim que Deus vai te curar. Quer fugir da vida? Quem sabe algumas pequenas mutilações para tentar criar coragem para isso. Não é assim que você vai resolver o seu problema. Quer tentar se afundar agora num bodybuilding? Cuidar do corpo? Essa fuga não vai resolver a dor da sua alma com a falta de identidade, com o complexo de autoestima que você traz. Só existe alguém que pode tratar isso e é na fogueira com Ele.
sentada, abrindo o seu coração, abrindo a sua vida e se expondo para que isso possa acontecer. Deus está te chamando para o lugar da sua frustração, do seu desafeto, onde você não vai ser condenada, onde você não será humilhado, mas você será recomposto, reconstruído, restaurado, restaurada. E olha só o que o texto diz. Depois de sentar à fogueira, depois de comerem, Pedro fala, vai começar tudo de novo. Eu não queria falar sobre isso, eu estou desconfortável com o meu passado. Jesus faz o déjà vu e fala assim, agora a gente vai tratar esse problema, Pedro. Mas Jesus não está satisfeito. No divã de Jesus, eu não sei se Jesus era comportamental, cognitivo, psicanalista, não sei. Eu sei que ele sabe fazer o processo bem feito. No divã de Jesus, a fogueira não era suficiente. Jesus tinha que tratar agora o assunto. Sabe aquele negócio assim que a gente não quer mexer? Quando o marido vai falar, eu queria conversar com você sobre aquilo. Não mexe nisso não. Quando o pai chega para o filho e diz assim, mocinho, a gente tem que conversar sobre isso. Não, eu não quero conversar, pai. É o que Jesus quer fazer com Pedro aqui. Olha o versículo de número 15 agora. Depois de comerem, eu pulei agora uma parte do versículo onde eles estão comendo e trocando algumas conversas. E depois de comerem, Jesus perguntou para Simão Pedro, tinha 8 pessoas. Jesus pergunta para Pedro. Não dá. Jesus não maquia o nosso passado. Jesus não fecha o olho para o nosso desencontro com Ele. Ele quer tratar. Ele não ignora, mas também não condena. Ele quer perdoar. Ele quer reconstruir, Ele quer derramar uma tonelada de graça sobre o lugar do seu desespero e desilusão. Então Jesus vai mais profundo e diz, fogueira não é suficiente, Pedro, vamos conversar. E Jesus olha para Pedro e fala, primeira pergunta que eu quero fazer a você. Eu fico imaginando os olhos de Jesus fitando os olhos de Pedro. Porque naquela fogueira onde Pedro estava sentado, diz o texto que a fogueira iluminou o rosto dele e a serva do sumo sacerdote olhou e diz, eu te conheço. Diz que a serva olhou fitamente nos seus olhos e diz, eu te conheço. Pedro diz, não, você não me conhece, porque eu não sou um deles. Então, agora na luz da fogueira, o rosto de Pedro sendo alumiado novamente, e agora com os olhos fitos de Jesus, numa nova reconfiguração de cenário, Jesus olha e diz, Pedro, eu vou fazer a primeira pergunta para você. E olha só o versículo número 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, cuide dos meus cordeiros. Segunda vez Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez. Isso te lembra alguma coisa? Você conseguiu achar alguma referência? Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste. Porque Jesus perguntou pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Você percebeu um movimento aqui? Todas as perguntas e respostas são diferentes umas das outras. A primeira é, Pedro, tu me amas mais do que esses discípulos? O Pedro fala, tu sabes que eu te amo. A arrogância e o orgulho ainda estava presente no coração do Senhor. Dizendo, sim, Senhor, eu amo mais que esses caras. O Senhor sabe. Eu sou aquele que levanta. Eu sou aquele que vai para cima, que vai para frente. Eu sou aquele que cortei a orelha do servo Malco. Eu sou aquele que andou sobre as águas. Eu fui o único. Aí Jesus diz assim, mas Pedro, deixa eu fazer pela segunda vez, agora para você, sem comparar com ninguém. Olha para mim, Pedro, você me ama? E o Pedro diz, Senhor, é lógico que eu te amo. E Pedro parece que está indo bem na conversação, parece que está se dando bem na entrevista. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, aí Pedro desmorona. Porque Jesus usa uma palavra que ele muda tudo aqui. Tem uma palavrinha que Jesus muda que não está aos seus olhos, porque a sua Bíblia não foi escrita em grego. Quer dizer, ela foi escrita em grego, mas ela não está em grego, ela está em português. Mas já já eu chego lá. Quando Jesus muda a forma de pergunta, o Pedro desmorona e diz, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala, agora sim, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Por que é que Jesus ficou satisfeito com essa palavra? Por que Jesus não continuou o processo de entrevista? E agora Jesus começa com a restauração do ministério, porque logo ele vai dizer, agora Pedro, você será cingido, você agora vai fazer muitas coisas. Pedro, fica tranquilo que agora eu te restituo o ministério. Jesus perdoa, Jesus restaura e Jesus
reedifica o ministério do homem no mesmo dia. Mas o que foi que Jesus falou e que Pedro respondeu, que fez com que Jesus desse por encerrado o caso e tendo dito: Pedro, para mim agora estou satisfeito, porque você entendeu. Você entendeu. Queridos, na língua grega existem 4 tipos de amores. C.S. Lewis, no livro Os 4 Amores, explica muito bem isso. Recomendo a leitura desse livro. O amor storge, que é o amor de relação familiar, de pessoas, da família. O amor filéu é o amor entre amigos, filéu, amizade. O amor eros é o amor entre casal, o erótico. E o amor ágape é o amor sacrificial, o amor sublime, é o amor elevado, de alto nível. Jesus usa 2 textos, ou 2 termos em amor, nesse versículo. No nosso português, nós usamos amor, infelizmente, de uma maneira muito banal. Nós falamos: eu amo macarronada, eu amo meu pet, eu amo assistir futebol, eu amo a Deus. Ai, que pena, né? O nosso português, infelizmente, é uma língua riquíssima, mas quando se trata de amor, só tem um termo para poder definir o nosso sentimento. No grego tem 4, e Jesus usa 2 deles. Jesus começa a conversa com Pedro assim: Pedro, você me ágape. A palavra ágape é sacrifício pessoal, amor completo. Pedro, você me ama da maneira sacrificial, total e plena? Pedro responde: sim, Senhor, eu filéu. Em outras palavras, eu gosto de ti. Minha esposa está dando risada lá, porque lá em casa a gente tem uma brincadeirinha. Quando eu falo assim: e aí, querida, você me ama? Ela diz: tu sabes que eu gosto de ti. Faz isso, a brincadeira com a namorada, para você ver que ela termina com você amanhã. Querido, você me ama? Ele olha para ela e fala assim: tu sabes que eu gosto de ti. Eu tenho afeições por você. Acabou o namoro. Porque ter afeições e gostar não é suficiente, é um nível inferior. Pedro fala: eu tenho um amor por ti inferior. É filéu, Senhor, é filéu. Jesus olha para Pedro e pergunta a segunda vez: Pedro, você ágape a mim? Pedro diz: Senhor, tu sabes, eu filéu o Senhor. O meu amor não é tão grande assim, mas é um amor, não é aquela Brastemp, mas é um amor, Senhor. Então Jesus pergunta pela terceira vez, só que agora Jesus muda tudo. Olha só em grego como é que fica essa tradução. Pode passar, por gentileza. Primeira parte: Pedro, você me ágape, ele diz, te filéu. Pedro, você me ágape, e Pedro diz, eu te filéu. E aí Jesus pergunta: Pedro, você me filéu. O seu amor por mim é insuficiente, é pequeno, ainda é condicional, ainda é humano, ainda é fraco, ainda é vulnerável, ainda é imperfeito. Pedro, o seu amor ainda é pequeno. E aí o Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo te amar da maneira como eu queria. Eu prometi que eu ia morrer pelo Senhor, eu prometi que ia dar minha vida por ti, mas o máximo que eu posso fazer é ser um discípulo fujão em tempos de crise. Sim, Deus, eu consigo amar o Senhor na minha medida pequena, é pequeno. Jesus fala: então tá bom, Pedro, é esse amor que eu quero que você entenda, porque o meu amor por você é infinitamente maior, e nem por isso você precisa se desiludir. Porque o meu amor cobre a sua falta de amor, a minha graça cobre a sua desesperança, a minha vida cobre a sua morte, a minha esperança cobre a sua desilusão. Pedro, o seu amor é insuficiente, mas o meu é completo. Eu quero dizer para você que caiu, que tropeçou, que chegou nessa igreja e que assiste essa mensagem agora pela internet ou pelas redes sociais. Talvez você esteja desiludida e desiludido porque o seu amor é imperfeito. Porque você bagunçou tudo, estragou e disse que para você não tinha mais jeito, para o seu casamento, para a sua história, para a sua família. Eu quero dizer para você: com Jesus tem jeito. Saia do barco, abandone as redes e sente a fogueira com o Mestre para que Ele possa aquecer o seu coração de novo. Deixe que o amor ágape, o amor de Deus, que diz 1 de João 4:8, Deus é amor. Ele não está amor como seu marido, Ele não está amor como seu filho, Ele é amor. A substância de Deus é ser amor.
Deixe que o amor ágape de Deus inunde a sua vida e envolva o amor filéu que nós temos com a graça, com a misericórdia e com a bondade. Volte para Ele, restaure com Ele. E quem faz isso é só o Cristo ressurreto. Esse encontro é mais um dos encontros, dos 5 que nós falaremos nessa série de mensagens, já foram 3. Mais um encontro com o ressurreto transformador. O Jesus mundo, o Jesus pop, o Jesus Hollywood, o Jesus coach, o Jesus religião, esse Jesus não pode aquecer o seu coração com amor ágape. Mas o Jesus da Bíblia e do Evangelho, esse Jesus pode transformar o seu filéu, que é pequeno, em algo valioso e poderoso para levantar a sua vida e restaurar o seu coração. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Você pode se colocar em pé que eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por gentileza. A equipe de louvor vai nos ministrar com uma palavra cantada, com a Bíblia cantada, que diz: tua voz aquece o meu coração, renova em mim a paixão e me faz cantar. Me refaz de novo e mais uma vez. Ah, Senhor, que enquanto cantarmos essa canção, esse homem e essa mulher que chegou aqui, chegaram aqui, cegos pela desilusão, surdos pela frustração, possam ouvir a sua linda e poderosa voz, chamando de: filhinho, filhinha, papai está aqui, papai te chama, papai te chama de filhinho, porque Ele é um Deus afetuoso, que você não experimentou quando o seu pai era violento no seu passado. Ele é um Deus maravilhoso, que não te abandonou como a sua mãe te abandonou no passado. Ele é um pai maravilhoso, que não te condenou como teu chefe te expôs no passado. Ouça a voz dele dizendo: filhinho, filhinha, e deixe Ele restaurar e reconstruir seu coração, em nome de Jesus.